capítulo 2, dos versículos 11 ao 22. E eu vou pedir aos irmãos que, como de costume, me ajudem a fazer a leitura do texto bíblico. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo, vocês do versículo seguinte, e assim sucessivamente até nós terminarmos. Lendo com harmonia, como nós já fizemos até agora, com entusiasmo, com paixão, a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 11 ao 22. Leiamos então a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo que estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não têm esperança sem seu povo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos. Pai Santo, a tua palavra foi lida. O Senhor tem falado conosco desde o primeiro instante deste culto, desde o prelúdio. E agora, uma vez mais, o Senhor falou aos nossos ouvidos. E nós rogamos que pelo seu Espírito Santo, o Senhor ilumine o entendimento, o nosso entendimento espiritual, para que estas palavras não fiquem somente em nossos ouvidos, mas que elas encontrem espaço em nossos corações. Transforma-os em solos férteis, para que nós possamos ouvir, e então a sua palavra germinar em nós, crescer e dar os frutos que o Senhor designou para elas. Livra-nos do endurecimento, livra-nos da indiferença, livra-nos de estarmos aqui apenas de corpo, tendo os nossos corações distantes da verdadeira adoração. Ajuda-nos pelo seu Espírito nas nossas fraquezas, para que o nosso culto ao Senhor seja com a integridade do nosso ser, para que assim o Senhor seja de fato glorificado entre nós, e nós edificados, enquanto nos alegramos do conhecimento da sua vontade. No nome santo de Jesus Cristo. Meus irmãos, durante séculos, o lugar mais santo sobre a face da terra foi um prédio em Jerusalém. Ali Deus, ele manifestava a sua presença no meio de Israel. Peregrinos e judeus e prosélitos atravessavam nações inteiras e até continentes para poder chegar naquele lugar, chegar naquele templo. Mas lá nos dias do Senhor Jesus Cristo, um detalhe chamava a atenção de qualquer visitante gentil que se aproximava daquele lugar. Havia um muro que limitava até onde os gentios podiam entrar. Além daquele muro, os estrangeiros não podiam passar. Além do muro, havia inscrições que advertia esses estrangeiros que ultrapassar aqueles limites resultaria em morte imediata. Então, o templo que anunciava a presença de Deus
também lembrava os estrangeiros que eles ainda estavam separados do povo de Deus e sem Deus. Meus irmãos, foi exatamente pensando nesta realidade, nesta cena, que o apóstolo Paulo escreveu Efésios 2. Cristo derrubou aquele muro. Não o muro físico que impedia algumas pessoas de entrar no templo físico de Jerusalém. O apóstolo ele vai nos ensinar nessa noite que Jesus Cristo fez algo muito maior. Ele destruiu o muro do pecado, aquilo que nos separava de Deus e uns dos outros, e transformou o povo que crê no Evangelho no próprio templo onde Deus habita. Na verdade, não só nesse trecho, mas toda a carta de Paulo aos Efésios tem esse propósito. No capítulo 1, Paulo nos leva a ver como muito antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado salvar o seu povo e reuni-los debaixo do governo de Cristo e formar então para si um povo. Agora, na sequência, nos 10 primeiros versículos do capítulo 2, Paulo começa a explicar como é que esse plano se realiza. Deus salva pecadores mortos nos seus delitos e pecados, e Ele o faz exclusivamente por sua graça, mediante a fé. Então, a pergunta que nós precisamos tratar a partir de agora, nesta nossa sequência, nesta série sobre ser igreja significa conhecer o Evangelho, por que é que Deus salva esses pecadores que estavam mortos nos seus delitos e pecados? E a pergunta começa exatamente no versículo 11. O Senhor Jesus Cristo, Ele não morreu apenas para reconciliar indivíduos com Deus, mas para reconciliá-los entre si, formando uma nova humanidade, uma nova família, e finalmente fazer desta família a própria habitação de Deus no Espírito. É disso que Paulo vai falar conosco nessa noite. E o que eu pretendo fazer é mostrar que, porque Deus nos salvou por meio do Evangelho para formar para si um povo, nós agora devemos viver juntos como habitação de Deus sobre a face da terra. Porque o povo que Deus salvou por meio do Evangelho é o povo onde Ele habita. Nós devemos viver juntos, como templo de Deus, sobre a face da terra. E para nossa reflexão, o tema é: por que Deus salvou pecadores pelo Evangelho? Por que Deus nos salvou pelo Evangelho? E nós vamos entender por que Deus salvou pecadores pelo Evangelho em 3 pontos. No primeiro, nós vamos entender que Deus nos salvou para nós sermos aproximados dele. Deus nos salvou para nós sermos, sim, aproximados dele. É isso que nos mostra os versículos 11 ao 13. Depois de explicar ali, como eu já mencionei, nos 10 primeiros versículos deste capítulo, que nós somos salvos exclusivamente pela graça mediante a fé para as boas obras, as quais Deus ordenou de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo para os eleitos. Agora, Paulo poderia simplesmente encerrar esse pensamento e dizendo: pronto, agora vocês vão para o céu. Mas Paulo não faz isso. Ao invés de encerrar o assunto, ele mostra uma das vertentes das boas obras que nós devemos praticar, que é a unidade da igreja, é a comunhão do povo de Deus. Até esse ponto da carta aos Efésios, Paulo ele respondeu como Deus salva os pecadores. Agora, Paulo passa a responder por que Deus salva pecadores. E a resposta que ele vai nos dar, meus irmãos, deve orientar a maneira como nós enxergamos toda a nossa identidade e maneira de vivermos como igreja. Como eu já mencionei, Paulo não salvou pessoas individualmente apenas para livrá-las da condenação do inferno e levá-las para o céu. Não! Deus salvou pecadores por meio do Evangelho para formar para si um povo que revele juntos a glória do Deus triuno, que eternamente coexistem juntos.
Versículo 11, Paulo começa dizendo: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Essa palavra, portanto, ela é uma conclusão de tudo aquilo que Paulo acabara de dizer, dos versículos 1 ao 10. Lembrai-vos, portanto, que vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas que por causa do amor e da misericórdia de Deus, vocês foram ressuscitados em Cristo por graça mediante a fé, sem qualquer mérito. E vocês foram capacitados pelo Espírito Santo para as boas obras. Lembrem-se, não se esqueçam jamais disso. Os efésios, assim como nós, meus irmãos, eles eram gentios, ou seja, pessoas que não eram descendentes de Abraão. Eles não eram, como nós não éramos, povo de Deus. Eles não tinham as marcas distintivas do povo de Deus. Então Paulo os lembra que pela graça eles foram recolhidos, aceitos. E ele o faz para que eles não se ensoberbecessem por haverem se tornado povo de Deus. E então não tratassem com desprezo aqueles que ainda não eram povo de Deus, como os judeus faziam com eles. É disso que o resto do versículo 11 vai falar, quando Paulo afirma que os judeus, os gentios eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos, os judeus na carne, por mãos humanas. Os judeus desprezavam aqueles que não faziam parte do povo, porque eles achavam que mereciam ser povo de Deus. Meus irmãos, percebam que Deus combate o orgulho, nos lembrando e nos ordenando lembrar da nossa miséria passada, da nossa completa inaptidão e incapacidade. Quanto mais nós nos lembramos quem nós éramos, menos nós encontramos motivos em nós mesmos para nos orgulhar diante daqueles que ainda não são povo de Deus. Meus irmãos, a memória da nossa antiga condição perversa, ela desperta a humildade e a gratidão diante da nova identidade que nós temos diante de Deus. Por isso nós somos chamados a lembrar quem nós éramos, antes que Deus por graça nos recebesse. E então, a partir do versículo 12, Paulo ele descreve aqui 5 características da nossa antiga vida sem Cristo. Ele diz que os gentios, e nós juntamente com ele, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Todos aqueles gentios muito provavelmente tinham suas próprias religiões, mas sem Cristo eles não eram nada. Percebam aqui a ênfase coletiva que Paulo dá para esse texto. A expressão aqui, comunidade de Israel, refere-se ao povo do pacto, refere-se àqueles que possuíam uma cidadania espiritual como povo pertencente a Yahvé. Paulo está mostrando que antes de Cristo, nenhum ser humano faz parte do povo, e por isso está sem Deus. Então, na mente de Paulo, estar ligado a Cristo é ser povo de Deus. E estar e pertencer a Deus significa ser povo. É impossível ter Deus sem ser povo de Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, algo muito importante na história da redenção. Deus, desde o princípio, nunca pensou apenas em indivíduos. Ele sempre pensou em povo. O Senhor disse a Abraão: farei de ti uma grande nação, em Gênesis 2:12. Em Êxodo 19, os versículos 5 e 6, ele vai dizer: e sereis minha propriedade particular, reino de sacerdotes e nação santa. Propriedade particular não é indivíduo, é o povo. Então, Pedro, ele vai aplicar essas promessas e essas profecias à igreja, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, no texto que nós já lemos aqui, quando ele afirma que vós sois raça
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, o Evangelho revela o plano de Deus. Em Cristo, judeus e gentios, eles são reunidos para ser o único povo da aliança, para pertencerem a Deus não como indivíduos, mas como povo. É por isso que o versículo 13 aqui, ele rompe a escuridão do passado com duas das palavras mais belas do Novo Testamento. Mas agora. Meus queridos, sempre que Paulo usa essa expressão mas, ele o faz para mostrar como que o Evangelho destrói a nossa miséria do passado. Nós estávamos sem Cristo, nós estávamos longe, nós não éramos povo, não tínhamos Deus, mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo seu sangue. Nós não éramos nada, nós não tínhamos parte com Deus, mas agora, em Cristo, nós somos seu povo. Nós não fomos aproximados por causa dos nossos méritos ou de obras que nós fizemos, foi no sangue de Cristo. O mesmo sangue que nos reconciliou com Deus, também nos reconciliou e nos uniu uns aos outros para sermos povo. E meus queridos, isso confronta uma das heresias práticas do cristianismo contemporâneo. Aquela heresia que ensina e imagina que pode existir discipulado sem igreja. Repito, Deus chamou Abraão para formar uma nação. Deus tirou Israel do Egito para formar para si um povo. Cristo chama discípulos para formar uma igreja, um corpo. O Evangelho nunca termina no indivíduo. Ele sempre incorpora o indivíduo no corpo, na família, no povo. Não existe salvação fora do povo de Deus. É por isso, meus irmãos, que é um pecado gravíssimo quando muitos cristãos, e inclusive alguns desta própria congregação, tratam a igreja, o culto, a reunião dos santos, como uma bijuteria, que usa quando quer ou quando não tem uma outra joia mais preciosa para usar. Quantos professos cristãos ao redor deste país hoje não abandonaram o culto por causa de uma joia mais preciosa? Meus irmãos, Paulo ele olharia para nós e diria: é impossível que seja assim. Quem afirma amar o Senhor Jesus, mas deliberadamente despreza a comunhão do corpo, precisa examinar a si mesmo, seriamente, se entendeu o Evangelho e por que foi que Deus o salvou. Porque amar a Cristo é amar aquilo que Cristo ama. E Ele ama o seu povo. Ele morreu pelo seu povo. Ele veio para juntar para si um povo. João Calvino ele explica isso dizendo que não se pode ter Deus por pai se não tivermos a igreja por mãe. Não que ele estivesse dizendo que a igreja salve, mas porque Deus, o mesmo Deus que salva a pessoa, incorpora esta pessoa na sua família, que se chama igreja. É por isso que a Confissão de Fé de Westminster, a nossa confissão, vai dizer acerca da igreja visível, que ela é o reino de Deus, o reino de Cristo sobre a face da terra, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária, comum de salvação. A igreja não é um acessório para a salvação, meus irmãos. A igreja é a finalidade da salvação. Quem não ama a igreja, de fato, deve ser tratado como um ímpio. Por quê? Porque ele não foi aproximado pelo sangue. Porque os que foram aproximados pelo sangue são incluídos na família. Vivem como parte deste povo. E
a aplicação para nós aqui, a primeira, é que nós devemos ter isso em mente. Não existe cristianismo bíblico sem pertencimento ao povo de Deus. Foi inculcado na mente das pessoas que nós podemos ter paz com Deus fora da igreja. Ao longo da história, as pessoas têm acreditado numa mentira do maligno que diz: a minha vida com Deus é o que importa, eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja. Se fosse assim, Cristo teria nos salvado e mandado cada um seguir o seu próprio caminho, e não viver como povo, e não viver como família. O que vai ficar mais claro no decorrer disso aqui. Isso pode parecer muito piedoso, mas não é bíblico. Cristo não padeceu só para reconciliar você com o Pai. Ele entregou o seu sangue para uni-lo à família do Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados pelo Evangelho a examinar o nosso coração. Responda a si mesmo. O culto público, ele é substituído por você por qualquer outro compromisso? O ajuntamento com os irmãos é algo opcional para quando sobra tempo? O quarto mandamento, lembra-te do dia do Senhor, ele é um dia de deleite para a sua alma, para lembrar daquilo que Cristo te deu. Os votos de membresia são negligenciados, sem qualquer tristeza. Se sim, talvez você ainda não tenha compreendido porque foi que Cristo te salvou. O problema não é apenas a ausência no meio do povo de Deus, é a sua falta de compreensão e fé no porquê Deus salvou você pelo Evangelho. A comunhão é o fruto de uma fé legítima que ama o Senhor Jesus Cristo, o cabeça, e por isso ama aquilo que o Senhor Jesus ama. E Ele ama que nós vivamos como o corpo de Deus. Lembra de um famoso salmo que nós cantamos e lemos aqui muitas vezes? Quão bom e agradável é que o povo de Deus viva em união. Mas, quando a gente ouve isso aqui, essa verdade, ela não somente nos confronta, ela também nos consola. Eu tenho certeza que alguns, assim como eu, quando olham para a nossa congregação, veem que as suas limitações, as suas fraquezas, as suas imperfeições, elas existem, meus irmãos, porque nós ainda somos pecadores e estamos num processo de santificação. Porém, a fé na fidelidade, no poder de Deus e de que Ele vai terminar aquilo que Ele começou, pela fé, nós somos chamados a olhar para aquilo que Cristo está edificando. Um povo unido a Ele, que ama a família do Pai, e por isso já é eternamente a sua igreja. Pela fé nós cremos que Deus habita no meio de nós pelo seu Espírito. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje, juntos, para sermos o povo que foi aproximado pela fé no sangue de Cristo, para que Deus habite no meio de nós e nós possamos expressar a glória dele entre nós. Que o Senhor nos ajude a entender que ser igreja é lembrar que Cristo nos salvou e nos aproximou para nós pertencermos, amarmos e sermos o povo que Ele reuniu pelo seu poder, o poder do Evangelho, para que Ele possa habitar entre nós. Por que Deus salvou pecadores? Por meio do Evangelho, para nos aproximar e nós sermos o seu povo. Mas por que Deus salva pecadores pelo meio do Evangelho? Para nos dar paz com Ele. Para fazer de nós a sua família. Esse é o segundo ponto. Agora, dos versículos 14 ao 18, Paulo nos convida a contemplar a obra do Senhor Jesus, ou como essa obra molda a nossa unidade enquanto povo. O versículo 18 começa com uma das declarações mais poderosas dessa carta. Diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz. Quem é Ele? Jesus. Observe que Jesus Cristo, ou que Paulo não diz apenas que Jesus Cristo trouxe, ou que Ele ensinou a paz. Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa paz. Paz, meus irmãos, não é apenas um benefício do Evangelho.
Paz é o selo que testifica a obra e a presença do Senhor Jesus Cristo no meio daqueles que creem. Mas, que paz, ou sobre qual paz Paulo está falando? Meus irmãos, certamente ele está falando sim da paz com Deus, como nós já vimos em Romanos 5. Pela fé, a guerra com Deus acabou. Nós temos paz com o Senhor. Mas aqui Paulo, ele amplia o horizonte, o seu entendimento. Cristo, ele estabeleceu paz entre todos aqueles que creem. Judeus e gentios, meus irmãos, viviam divididos por causa das barreiras religiosas, culturais, cerimoniais, e parecia simplesmente impossível que essas barreiras fossem transpostas. Havia no templo de Jerusalém aquele muro que separava o átrio dos gentios dos demais, das outras áreas. E acompanhado estavam aquelas inscrições de que qualquer estrangeiro que ultrapassasse seria morto. Então Paulo seguramente tinha isso em mente quando ele escreveu que Cristo, de ambos, judeus e gentios, fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Porém, meus irmãos, o verdadeiro muro que foi derrubado não foi o muro de pedras. A inimizade sempre é produzida por causa do pecado. É por isso que no versículo 15, Paulo explica que Cristo aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui, nós precisamos ter bem definido na nossa mente que Paulo não está dizendo que a lei moral, os 10 mandamentos, foi abolida. Não. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse categoricamente: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Meus irmãos, todos os 10 mandamentos, inclusive o segundo e o quarto, eles permanecem de pé e devem ser obedecidos por toda a humanidade. O que foi abolido foram as ordenanças cerimoniais que distinguiam Israel das nações, das outras nações. Aquelas ordenanças cerimoniais que apontavam para Cristo. A circuncisão, os sacrifícios, os alimentos, as festas, as purificações. Todas essas coisas cumpriram o seu propósito em Cristo. Na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. A confissão de fé de Westminster, ela nos diz que todas aquelas leis cerimoniais foram revogadas sobre o Novo Testamento. Por quê? Porque elas encontraram o seu pleno cumprimento na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas aí Paulo vai além. O propósito dessa obra não era apenas remover uma barreira e deixar a paz apenas como uma opção para os crentes. O propósito era criar eficazmente algo novo, algo que não existia. Ele afirma que Cristo morreu para que eficazmente dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A expressão novo homem, ela não significa simplesmente um homem, uma pessoa melhor. Um novo homem significa uma nova humanidade que Cristo estava criando. Deus não pegou judeus e gentios e simplesmente disse para eles: olha, sejam mais tolerantes uns com os outros. Pela cruz, meus irmãos, Cristo, ele criou um novo e único povo de Deus. Uma nova identidade, que não é mais étnica, que não é mais cultural, que não está mais ligada à descendência biológica de Abraão, mas está na união com o Senhor Jesus Cristo. Para que este novo povo, esta nova humanidade, viva de forma sobrenatural, unidos uns aos outros. Crianças, vocês podem ficar em silêncio, por favor? Obrigado. É por isso que Paulo vai nos dizer no versículo 16, que Cristo nos reconciliou uns com os outros em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz.
A obra de Cristo, ela não abre, meus irmãos, uma mera possibilidade de nós sermos salvos. Ela não abre uma mera possibilidade para nós nos reconciliarmos uns com os outros. Ela eficazmente cumpre aquilo para que Deus a designou. A cruz, ela possui poder, tanto vertical quanto horizontal. Ela tem poder para verticalmente nos reconciliar e dar paz com Deus. E ela tem poder para eficazmente nos reconciliar e dar paz uns com os outros. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele resume isso dizendo que a igreja é o maior milagre da graça de Deus na história, porque ele reúne pessoas que naturalmente jamais viveriam juntas umas com as outras. Jamais. Mas Paulo não termina aqui. Nos versículos 17 e 18, ele nos mostra que a paz da cruz não é produzida pelo mero conhecimento intelectual de um fato histórico que aconteceu no Calvário. Essa paz acontece pela fé no Cristo ressurreto, que agora continua proclamando o seu evangelho àqueles que foram escolhidos pelo Pai e dando-lhes a paz. Foi isso que aconteceu em Efésios. O Senhor, ele não esteve lá fisicamente naquela cidade, mas ele esteve presente quando os apóstolos anunciaram as boas novas da paz. É por isso que no versículo 17, Paulo vai dizer assim: e vindo, evangelizou-vos a paz, a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Meus irmãos, o evangelho é o instrumento pelo qual Cristo continua ele mesmo, comunicando eficazmente a sua paz a todos aqueles que ele chama para si, aos que estavam longe e aos que estavam perto. E qual o resultado deste evangelho de paz proclamado por Cristo, através daqueles que ele envia com autoridade e poder do Espírito? Versículo 18, vai nos dizer: por ele quem? Por Cristo, ambos, judeus e gentios, todos os que creem, têm acesso ao Pai em um só Espírito. Veja uma trindade trabalhando aqui para a nossa redenção. Pelo Filho, no Espírito, o povo entra na presença do Pai. Percebam que o acesso, ele é sim individual, mas ele pertence somente aos indivíduos que estão unidos ao corpo, ao povo. Nós, que estávamos separados uns dos outros por um muro chamado pecado, agora nós somos aproximados pelo Filho, e para juntos nós adorarmos ao Pai, vivendo unidos pelo Espírito, com fé no mesmo Evangelho. O Senhor nos salvou para nós sermos seus filhos, para nós termos paz com Ele, para nós termos paz uns com os outros. Eu me lembro dos relatos do genocídio que aconteceu em Ruanda em 1914. Na época eu tinha 14 anos de idade. 1994, perdão. 14. Já pensou isso? Em 1914 eu tivesse 14 anos de idade? Que maravilha. Eu seria um milagre de Deus. Então, em 1994, isso acontece. É interessante porque ali nós tínhamos muitos cristãos de duas etnias distintas, os Hutus e os Tutsis. E eles, as tribos, aquelas duas etnias, no meio desta guerra civil, daquele genocídio, haviam matado muitos das outras tribos. Mas é interessante porque tempos depois, essas duas etnias inimigas, elas se assentaram novamente juntas, lado a lado, nos bancos da mesma igreja para adorar o mesmo Cristo. Muitos haviam perdido familiares pelas mãos da outra etnia. Humanamente, meus irmãos, aquilo parecia simplesmente impossível. Mas onde o evangelho foi crido verdadeiramente, antigos inimigos passaram a chamar uns aos outros de irmãos. E eles aprenderam a viver em paz uns com os outros.
A política havia tentado, o poder militar havia tentado, a consciência dos homens havia recebido um apelo, mas tudo havia falhado. Mas onde os homens não podem, Cristo, pelo seu sangue, vence e eficazmente Ele produz unidade pela cruz para aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. E é justamente isso que Paulo está nos dizendo, meus irmãos. O sangue de Cristo, ele é poderoso não apenas para nos convidar à reconciliação com Deus e uns com os outros. Ele é poderoso e eficaz para nos conciliar de fato com Deus e uns com os outros, para nós vivermos em paz com Ele e em paz uns com os outros como povo do Senhor. Onde havia inimizade, agora há paz com Deus e uns com os outros. E qual é a aplicação, pastor? Que nós devemos preservar essa unidade que Cristo conquistou na cruz para nós. Meus queridos, Cristo derramou o seu sangue na cruz quando Ele nos evangelizou paz. Se Ele negou a si mesmo dessa forma, nós somos chamados a negar a nós mesmos, a enchermos-nos do Espírito, a relegarmos as nossas paixões, as nossas preferências, para que a paz do Espírito, a unidade do Espírito no vínculo da paz permaneça entre nós. Todas as vezes, meus irmãos, que nós alimentamos divisões e ressentimentos, que nós promovemos facções e maledicências, que nós nos recusamos a perdoar ou tratamos um irmão com indiferença, nós estamos negando na prática que nós somos igreja. Nós estamos negando que nós somos reconciliados com paz, que nós temos com o Pai, que nós temos paz com Ele e paz uns com os outros. Nós estamos negando na prática que a obra de Cristo foi realizada nas nossas vidas. Pode ser que no meio de nós, ou espalhados entre a cristandade, sempre tem aquele que vai dizer: ah, pastor, mas eu tenho os meus motivos. O senhor não sabe o que ele fez comigo. E é possível que tenha mesmo. Mas eu quero te fazer lembrar que os judeus e os gentios também tinham seus motivos. Contudo, na cruz, Cristo destruiu completamente os motivos deles e os nossos. A parede que nos separava, o pecado foi destruído. Meus irmãos, se nós cremos que recebemos paz com Deus pelo sangue de Cristo, agora nós temos o dever de buscar a reconciliação e sustentar a paz uns com os outros, porque nós pertencemos ao mesmo povo, à mesma família. Meus irmãos, a unidade desta igreja, desta congregação e da igreja do Senhor, em última análise, ela não depende da nossa habilidade de conviver uns com os outros, porque nós não temos. Porque por qualquer coisinha insignificante, eu fico aborrecido, eu fico com raiva, eu me sinto ofendido, eu não venho mais no culto, eu não participo mais das reuniões. Se dependesse da nossa capacidade de nós convivermos, não existiria igreja sobre a face da terra. Eu só acredito que a igreja é possível, porque ela depende não da capacidade de pecadores miseráveis como nós, mas do poder de Deus que habita naqueles que foram verdadeiramente salvos. É por isso que é inconcebível pensar em alguém cheio de mimimi, cheio de não me toques, que seja um cristão verdadeiro, porque ele não entendeu para o que foi que Cristo o salvou pelo Evangelho. Nós somos chamados a preservar e não destruir a paz que Cristo edificou no meio do seu povo. Então, ser igreja, meus irmãos, significa receber paz com Deus e uns com os outros e preservar a paz do povo que Ele criou pelo seu próprio sangue. Por que Deus nos salvou pelo Evangelho? Para nos aproximar dEle. Ele nos salvou para nos dar paz com Ele e paz uns com os outros. E por fim, Ele nos salvou para nós sermos habitação de Deus na terra. É o que Paulo nos mostra nos versículos 19 a 22. E aqui, meus irmãos, é o ápice da argumentação de Paulo. Agora ele já não vai mais falar o que Cristo fez. Agora ele vai falar o que nós nos tornamos em Cristo. Observe como ele começa o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Essas duas palavras, elas retomam imediatamente aquilo que nós havíamos lido lá no versículo 12. Antes,
os gentios estavam separados da comunidade de Deus, mas agora eles já não são estrangeiros. Antes, eles não possuíam cidadania espiritual, mas agora Paulo diz que em Cristo nós somos concidadãos dos santos. Essa palavra concidadãos, ela descreve pessoas que compartilham a mesma cidadania espiritual. O Evangelho, meus irmãos, ele não apenas nos concede salvação individual, ele concede pertencimento a um reino com todos os seus direitos e os seus deveres. Mas Paulo, ele ainda tem mais para nos dizer. Ele não diz que nós apenas somos cidadãos do reino, nós somos da família de Deus. É isso que ele vai nos dizer lá no finalzinho do versículo 19. O Senhor não apenas nos recebeu nos seus territórios, ele nos recebeu na sua casa. Nós éramos por natureza sim filhos da ira, inimigos dele, mas fomos feitos filhos amados. Aquilo que ele diz ao Senhor Jesus Cristo no batismo, tu és o meu filho em quem eu tenho prazer, ele está dizendo para cada um de nós que estamos unidos a Cristo. Quando nós lemos aquilo, nós podemos ter a convicção que Deus está dizendo individualmente a cada um de nós que estamos em Cristo: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nós somos filhos e filhas na família de Deus. Não causa espanto que o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, em 3:1, ele vai escrever admirado: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus não nos salvou pelo Evangelho apenas para nós sermos cidadãos do reino, mas Ele nos chamou para nós sermos filhos e filhas na família real, para termos um lugar junto à mesa. Mas além de cidadãos e de família, Paulo vai acrescentar uma terceira e maior ideia. No versículo 20 ele começa a introduzir esta nova imagem: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, ou seja, Jesus Cristo, a pedra angular. A igreja não é apenas uma associação construída sobre as nossas preferências. Ah, não, eu prefiro ser reformado, eu prefiro ser pentecostal, eu prefiro ser neopentecostal. Não. A igreja não é constituída pelas nossas afinidades, pelo nosso carisma. O fundamento é Cristo. O fundamento é o Evangelho de Cristo, revelado pelos apóstolos e pelos profetas do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, a igreja, ela só permanece firme e unida quando ela permanece edificada sobre a palavra do Senhor. A pedra angular é o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, morto e ressurreto. É o Evangelho revelado nele, esta pedra, que os construtores rejeitaram. Mas até esse absurdo veio da parte de Deus, porque o Senhor designou todas as coisas. A pedra angular, meus irmãos, é aquela que alinha toda a construção. Retire Cristo e o seu Evangelho, e a igreja rói, a igreja acaba, a igreja deixa de existir como igreja. E é então que nos versos aí 21 e 22, Paulo, ele alcança o ápice dessa mensagem. Ele vai dizer: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observe, meus irmãos, que Paulo não diz que cada crente individualmente é templo de Deus. Essa é uma tolice de um evangelho torto que prega o individualismo nos nossos dias e que destrói a igreja que foi edificada por Cristo. Nós só somos individualmente pedras espirituais habitadas pelo Espírito quando nós estamos unidos ao templo e ao corpo e somos parte da família. Fora disso, não existe habitação do Espírito Santo. O assunto de Paulo é corporativo. Paulo vai dizer aqui para a gente
vós juntamente, nós somos santuário de Deus. Se você voltar os olhos rapidamente para o versículo 21, Paulo, ele diz que todo edifício, percebam, não só os tijolos individualmente, mas todo o edifício, ou seja, o corpo unido, cresce para santuário dedicado a Deus. Se eu me recuso a assumir o meu lugar espiritual neste corpo visível, eu não sou santuário dedicado a Deus. Eu não sou nada para Deus. Eu estou longe, eu estou separado, eu estou sem as promessas, eu não faço parte da comunidade, eu estou sem esperança, eu estou sem Deus. Porque Deus nos aproximou dele para nós juntos sermos templo para a sua habitação. Deus sempre desejou um povo. É verdade, meus irmãos, que quando a gente olha lá para o princípio, lá no Éden, Deus caminhava ali no jardim com Adão e Eva na viração da tarde. No deserto a sua glória encheu o tabernáculo. Posteriormente a sua presença manifestou-se no templo. Mas todas estas realidades apontavam para algo muito maior. Deus não queria um templo construído por mãos humanas. Porque agora em Cristo, Deus não habita em edifícios feitos por nós, seres humanos. Ele habita no meio do seu povo reunido pelo Evangelho. Nós estamos clamando a Deus a graça de construirmos o que nós chamamos de templo. Eu nem gosto de usar essa expressão. Nós queremos construir um prédio que vai ser dedicado ao Senhor. Porque hoje o único templo que Deus tem sobre a face da terra são os santos salvos e unidos uns aos outros pelo Espírito de Deus. Nós queremos que o Senhor nos conceda a graça de construir um prédio onde nós vamos nos reunir, para que reunidos nós sejamos o verdadeiro templo do Senhor. Ele habita no meio do seu povo. É por isso que Herman Bavinck ele vai escrever que a igreja é o cumprimento da habitação de Deus entre os homens que foi iniciada no Antigo Testamento. Vocês conseguem entender por que eu insisto tanto na importância da comunhão e da vida de unidade da igreja? Porque fora desta comunhão e unidade, nós não temos parte com Deus. Nós não temos nada com Deus. Nós não entendemos nada da unidade com Deus. É por isso que nos domingos em que eu vejo que muitas das ovelhas desse aprisco não estão aqui, seja na escola bíblica dominical, seja no culto, o meu coração dói. Porque apesar de ouvirem domingo após domingo, os ouvidos estão surdos. Os olhos veem e não enxergam. São aqueles a respeito de quem o Senhor Jesus Cristo fala das parábolas que foi escrito nos profetas. Para esses falam e eles não entendem. Eles veem e não enxergam. E o coração deles permanece endurecidos para que eles não possam ser salvos. Meus irmãos, se nós entendermos o que o Evangelho produz, e ele produz unidade e um povo para que nós sejamos habitação de Deus, nós nunca abandonaríamos a comunhão com os santos do Senhor Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, é o verdadeiro templo construído por Cristo para a sua glória. E a igreja, ela possui uma glória que é muito maior do que a glória dos primeiros templos. É por isso que o culto público jamais pode ser reduzido a uma questão de opção. Quando a igreja se reúne, meus irmãos, em torno da palavra, dos sacramentos, da oração, o próprio Deus habita no meio do seu povo pelo Espírito Santo. Não porque Deus esteja ausente quando nós estamos adorando no secreto do nosso lar, mas porque foi no culto, no ajuntamento do seu povo, que Deus decidiu manifestar a sua presença real e pactual. Acho que como ilustração, o Templo de Salomão nos ajuda a entender isso. Quando o Templo de Salomão foi construído, nós vemos que a glória do Senhor encheu aquela casa. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. De modo que os sacerdotes eles não podiam sequer permanecer ali para ministrar. Aquela era a maior honra que Israel poderia imaginar. Deus habitando no meio deles. A glória de Deus, meus irmãos, agora já não enche mais templos feitos por mãos. Paulo vai nos dizer que em Cristo nós recebemos o privilégio de ser o templo de Deus.
Ele habita no meio de um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Então entendam isso, crentes. Cada vez que nós saímos de casa para nos reunir com os irmãos, para edificar, para sermos edificados, para adorarmos juntos em espírito e em verdade, juntos, nós estamos contemplando o cumprimento daquilo que os templos do Antigo Testamento apontavam. Deus vem habitar no meio de nós. É por isso que nós somos chamados a nos alegrarmos na comunhão uns com os outros, porque juntos nós somos o lugar que Deus escolheu habitar. Sabe? E essa verdade tem que ser gloriosa para cada um de nós. É por isso que o dia do Senhor, o domingo, deve ser o dia mais esperado da vida de cada crente. É o dia que eu penso, Senhor, eu vou me juntar com os meus irmãos e o Senhor vai vir habitar conosco. Deus, Ele poderia ter escolhido manifestar a sua presença no meio de nós enviando um anjo. Mas, na sua infinita graça, Ele escolheu habitar no meio de nós quando nós nos reunimos pela fé no Evangelho. Quando a igreja se reúne, meus irmãos, para ouvir a palavra, para celebrar os sacramentos, para cantar, para orar, para ser generosa, prestem atenção nisso, porque isso é lindo demais para aqueles que creem. Nós estamos nós não estamos participando de uma programação religiosa, nós estamos abrindo a porta do templo para que Deus entre. Nós estamos dizendo, Senhor, habita no meio de nós, como o Senhor prometeu. É por isso que a reunião dos santos é tão importante. Porque o Evangelho, ou no Evangelho, Deus nos salvou para nós sermos habitação dele no Espírito Santo. Por isso, crente, jamais trate o culto ou a vida com a igreja como um compromisso secundário. Secundário é o resto que está sendo entesourado para ser destruído por fogo no final de todas as coisas. Não venha aqui apenas para assistir culto, venha para encontrar-se com Deus que habita no nosso ajuntamento. Não venha aqui apenas para receber, venha para edificar. Venha para servir, oferte a sua vida. Venha como pedra espiritual para ocupar o lugar que Cristo designou para você. Meus irmãos, quando Cristo olha para cada um dos seus discípulos reunidos no corpo, do culto, nas nossas atividades espirituais, Ele não vê apenas pessoas. Ele vê pedras, literalmente pedras espirituais, que Ele cuidadosamente está ajustando no devido lugar que Ele estabeleceu para cada um de nós. E quando nós estamos juntos, então a glória do Espírito de Deus habita em nós. Você não se assusta com a graça e o privilégio de ter sido chamado para fazer parte dessa obra que Cristo está realizando? Por isso, meus irmãos, ser igreja significa saber e crer que Deus não apenas salvou indivíduos por meio do Evangelho do Senhor Jesus. Ele está construindo um povo. Ele aproximou-nos dele para sermos o seu povo, para termos paz com Ele e uns com os outros, para que nós possamos juntos ser o templo de Deus, o único templo que Deus tem sobre a face da terra. No começo desse sermão, nós olhamos lá para aquele templo em Jerusalém, que tinha um muro em um determinado momento, onde exigia que muitos permanecessem distantes. Agora, neste sermão, nós aprendemos que o Senhor derrubou não apenas um muro de pedras, Ele destruiu o que de fato nos separava de Deus e uns dos outros. Ele destruiu o pecado e nos uniu para juntos Deus habitar em nós. E isso deve governar a maneira como nós nos enxergamos como igreja. Eu não sou igreja porque eu coloquei o meu nome, eu permiti que alguém colocasse o meu nome no hall de membros. O fato de você ter o seu nome no hall de membros não vai te salvar da ira de Deus. É uma fé que produz frutos de unidade, de comunhão, que testifica aquilo que Cristo fez em nós. A igreja
é o povo que o Pai escolheu, que o Filho comprou com seu sangue, no qual Deus habita por meio do seu Espírito. Juntos, nós somos aquilo que Cristo está edificando. Por isso, meus queridos, que desprezar a igreja é desprezar aquilo que Cristo está fazendo. É por isso que a nossa caminhada rumo à organização não é um projeto administrativo. Nós não estamos buscando um nome, um CNPJ ou autonomia. O nosso alvo, meus irmãos, é nós sermos reconhecidos publicamente por aquilo que Cristo, pela graça, está realizando em nós. Nós não queremos organizar uma igreja para que ela amadureça. Nós queremos que uma igreja amadurecida seja reconhecida por aquilo que ela é. Um povo aproximado de Deus, que tem paz com Deus e uns com os outros, e que tem prazer em se reunir juntos para que Deus habite no nosso meio. Por isso, se você ainda está do lado de fora dessa família, se você ainda está de fora deste templo, lembre-se que Cristo continua anunciando paz. Ele continua proclamando o evangelho da paz agora. E ele chama, creia, se arrependa, torne-se parte dessa família. Mas para nós, meus irmãos, que já pertencemos a Cristo, nós devemos, como pedras vivas deste edifício, rogar ao Senhor que nos conceda a graça de permanecermos no nosso lugar. Nós somos chamados a amar a igreja, a servir a igreja, a perseverar como igreja, a alegrar-se na igreja. Por quê? Porque Deus decidiu habitar no meio de nós. Então, ser igreja significa que Deus nos salvou pelo Evangelho, para que agora juntos nós sejamos o templo dele sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor.